Oi, boa noite. Meu nome é Lucas e eu sou de uma cidade pequena do interior, aqui em São Paulo. Uns anos atrás aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Algo que me deixou cismado. Era noite e eu estava voltando da casa do meu primo, bem tranquilo na estrada de terra. De repente, eu ouvi um barulho esquisito vindo do mato, como se alguém ou algo estivesse me seguindo. Fiquei com a pulga atrás da orelha, não sabia dizer o que era, mas algo não estava certo. Quando olhei para trás, não vi nada, mas o medo, isso eu senti. Nunca mais consegui voltar por ali. Fiquei parado, pensando no que fazer. A chuva caía e o barulho dos pingos era tudo o que eu escutava naquele momento. Então escutei um grito distante. Era como se alguém estivesse chamando por ajuda. O coração acelerou, fui caminhando devagar, mas o medo apertava. Olhei para os lados, o mato parecia se mexer como se algo estivesse ali. Naquela hora me lembrei do Tiago. O que iria acontecer com ele? A cidade toda estava aflita, não consegui deixar de pensar. Quando cheguei perto do bueiro, tudo ficou quieto. A chuva parou e só o eco da água correndo se ouvia. Olhei para dentro, mas não tinha nada, só uma escuridão sem fim. Quase podia sentir algo me observando. Subitamente ouvi um ruído, um tremor. Era como se algo tivesse se movido lá dentro, mas não consegui ver. Caiu uma folha perto de mim e eu pulei. O silencio de novo. O medo era tanto que eu não queria ficar mais ali. Voltei para casa correndo. As vozes das pessoas começaram a voltar. O povo falando de coisas estranhas. Ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Diziam que o Tiago tinha visto algo e foi por isso que ele sumiu. A cidade nunca mais foi a mesma. O medo se espalhou e a gente não podia mais brincar na rua como antigamente. E o bueiro, a gente evitava passar perto. O que tinha lá dentro, ninguém falou mais sobre isso. Ficou no silêncio. Naquela noite a gente ficou encucado, pensando no bueiro e no que o Tiago podia ter encontrado. Não era normal passar perto. Uns amigos meus, o Carlos e o Júnior, resolveram que iam investigar. Pensaram que era só bobagem. A gente ficou calado sem acreditar. Eles pegaram o celular. Começaram a filmar rindo, mas eu lá no fundo sentia que não era para brincar com aquilo. Quando olharam para baixo do bueiro, a luz do celular iluminou um bicho parado. Um palhaço, com um sorriso enorme. O palhaço piscava embaixo de um poste. Parecia alguém demente. Não me perguntei como ele foi parar ali. A gente ficou em silêncio, eu olhei para o Carlos e o Júnior. Eles estavam com medo, mas tentavam agir normal. Aí a tela do celular quebrou e foi ali que o tempo parou. A gente ficou paralisado sem saber o que fazer. As luzes das casas ao redor começaram a piscar. Era como se o lugar tivesse vida própria. Todo mundo sentiu. O medo tomou conta da gente. Fomos todos votando de silêncio ali. Ninguém deu um passo a mais. Aquela noite não teve fim. A gente se dispersou, mas cada um levou um pedaço daquele terror junto. No dia seguinte, a cidade já tinha pegado fogo com as histórias. Uns diziam que o palhaço queria os meninos. As crianças se reuniam, mas não para brincar. A preocupação pairava no ar, todo mundo se olhando sem falar. Ninguém queria aproximar do bueiro, mas a curiosidade sempre retorna. O que tinha lá dentro ninguém sabia. No final da semana, eles botaram uma grade em cima do bueiro. Era como um aviso se afastar daquilo. Mas as lendas crescem e até adulto tinha medo de falar sobre o palhaço. Virou tabu como um assunto proibido. No fundo, a gente queria saber mais. A curiosidade vencia o medo, mas ninguém tendo coragem de se aproximar. Um dia, eu e o Carlos decidimos voltar lá. A noite estava calma, parecia uma armadilha esperando para se fechar. Quando chegamos, o bueiro parecia mais profundo, mais escuro. A sensação de perigo aumentava a cada passo que eu dava. A gente parou ali, os corações acelerados. O medo estava em cada canto, mas pensar em Tiago nos segurava. E foi quando ouvimos um barulho, um sussurro que parecia chamar nossos nomes, eu juro que ouvi. Olhei para o Carlos, ele tinha os olhos arregalados. Ninguém mais se atreveria a nos acompanhar, só nós dois. Decidimos não voltar, a noite ganhou um peso insuportável. Eu sabia que aquele bueiro guardava algo muito pior. Voltamos para casa sem olhar para trás. O palhaço ficou lá só mais uma lenda, mas a sensação essa ficou. Depois disso, nunca mais ouvimos falar do Tiago. Ele se tornou uma memória e o bueiro um mistério eterno. A gente entrou naquele bueiro com medo, mas curiosidade demais. As sombras dançavam nas paredes. O cheiro era ruim. E aquelas risadinhas, parecia que tinha criança brincando ali, mas a gente não viu ninguém. Só eco e água suja. De repente, os balões que estavam lá explodiram de uma vez. O barulho foi tão alto que a gente até pulou. Silêncio total. Aquele silêncio que gela a alma. Eu olhei para os outros e vi que eles também estavam apavorados. Então ele apareceu, o palhaço.
Deslizava pelo teto com aquele sorriso grotesco. Era como se ele escutasse nossos medos. Ele disse: vocês cresceram, mas o medo continua igual. Eu não sabia se corria ou se parava para ver o que ia fazer. Quando ele se aproximou, foi um desespero. Lanternas caíram, gritos ecoaram. A gente só queria sair de lá. A água estava gelada, mas a gente corria sem perceber. Só o medo movia a gente. Tudo parecia um pesadelo. A gente não se falou. Cada um só focava em sair. Eu sentia um frio na barriga que não me deixava respirar. Finalmente achamos a saída. A luz do sol parecia um alívio, mas o gosto da adrenalina ainda estava na boca. Mas o medo ficou. A gente não falava sobre aquilo, mas sabia que aquela coisa nunca ia embora. Depois disso, o bueiro virou só lenda. Mas eu sei o que eu vi, e até hoje sinto um arrepio só de lembrar. Quando a gente começou a rir, o bueiro tremeu de novo. O palhaço encolheu, virou um balão murcho. Mas um dos meus amigos pegou o balão cismado. Nesse momento eu vi aqueles olhos de novo. Eles se abriram iguais a antes. O susto voltou, mas a gente ficou paralisado, sem coragem de correr. A gente ficou se olhando sem saber se ria ou se chorava. O balão parecia ter vida própria, como se o medo tivesse passado para ele. A lenda do bueiro ganhou força. Um amigo jogou o balão de volta e o barulho que fez ecoou. Era como se o lugar estivesse vivo ouvindo a gente. Tempos depois, a gente tentava esquecer. Mas era como se aquele bueiro tivesse puxado a nossa alma. Não me deixou em paz nunca. Até hoje, quando passo perto, sinto um arrepio. De verdade, ninguém fala disso. Ninguém sabe o que era e isso é o que eu sei.